Você já sentiu que Deus esqueceu de você? Já olhou para o céu e perguntou: Senhor, até quando vou esperar? Se você está aqui hoje, talvez seja porque há algo em sua vida que parece estar atrasado. Uma promessa que ainda não se cumpriu, uma oração que parece não ter resposta, um sonho que teima em não se realizar. E no silêncio dos dias, você começou a questionar se Deus realmente escuta, se Ele realmente se importa, ou se você foi esquecido em meio a tantos outros pedidos que chegam ao céu. Existem momentos em que o silêncio se torna ensurdecedor. É como se cada dia se arrastasse e cada tentativa de seguir em frente fosse interrompida por uma barreira invisível. O coração se aperta e a mente se enche de dúvidas. Será que estou no caminho certo? Será que vale a pena continuar esperando? Eu entendo essa dor. Entendo a ansiedade que corrói o coração quando vemos outros recebendo aquilo que tanto pedimos. Entendo a frustração de ver o tempo passar e sentir que estamos no mesmo lugar, esperando algo que parece nunca chegar. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não significa ausência? E se te revelasse que a demora não é descaso, mas cuidado? E se você descobrisse que Deus tem um tempo exato para tudo e que esse tempo é sempre perfeito? Deus não apenas conhece o seu tempo, Ele criou o tempo. E enquanto você espera, Ele observa cada detalhe da sua jornada. Ele não se esqueceu, Ele não está indiferente. O céu está em movimento, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. Hoje, você vai entender por que Deus às vezes demora para responder, por que Ele permite que esperemos e por que o tempo dele é sempre o melhor tempo. Vamos descobrir juntos que a fidelidade de Deus não se mede pela velocidade das respostas, mas pela certeza de que Ele jamais falha. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Percebe? A promessa não é para quem corre atrás, mas para quem espera. Não para quem força, mas para quem confia. Então, se você está cansado de esperar, se o desânimo tem tomado conta do seu coração, comente aqui embaixo a palavra esperar. Isso vai me mostrar que você está disposto a aprender sobre o tempo de Deus e a renovar sua fé na fidelidade dele. E se este é o seu primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Este é um espaço onde você vai encontrar palavras que fortalecem sua fé e trazem esperança para dias difíceis. No final, faremos juntos uma oração poderosa, entregando nossas ansiedades ao Senhor e renovando nossa confiança em seus planos perfeitos. Fique comigo até o final, porque a mensagem de hoje pode transformar a forma como você vê a espera em sua vida. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus não está atrasado. Nunca. Em nossa perspectiva humana, pode parecer que sim, mas Ele vive fora do tempo que conhecemos. Para Ele, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O que parece demora para nós, é timing perfeito para Ele. E isso acontece porque Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece o final da história, enxerga as consequências de cada decisão e sabe exatamente quando nossas vidas estão preparadas para receber aquilo que pedimos. E muitas vezes, o que nos parece um atraso é, na verdade, um desvio de rota necessário para nos proteger de algo que não enxergamos. Deus não está apenas interessado em nos abençoar, mas em nos guardar, nos formar e nos amadurecer. Pense em Sara, esposa de Abraão. Ela esperou décadas por um filho. Décadas. Imagine a dor, a vergonha, as noites em claro questionando se Deus havia se esquecido da promessa. Aos 90 anos, quando qualquer esperança humana já havia se esgotado, Isaque nasceu. Por que Deus esperou tanto? Porque o filho da promessa precisava nascer quando a força humana já não existia.
para que todos soubessem que aquela era uma obra divina, não humana. O tempo de Deus foi perfeito, mesmo parecendo impossível. Ou José, que sonhou em ser grande, mas passou anos na prisão injustamente. Cada dia preso deve ter parecido uma eternidade. Mas Deus estava usando aquele tempo para formar o caráter de José, para que quando ele chegasse ao poder, soubesse lidar com a responsabilidade e tivesse compaixão pelos necessitados. Se José tivesse sido promovido imediatamente, talvez não tivesse a sabedoria necessária para salvar não apenas o Egito, mas sua própria família da fome. E você talvez esteja vivendo exatamente esse tipo de tempo. Um tempo que ninguém vê, mas que está sendo usado por Deus para te preparar para algo maior. Você pode não entender agora, mas está sendo treinado no silêncio, refinado na dor, alinhado pela espera. A verdade é que Deus usa o tempo de espera para nos preparar. Há bênçãos que exigem maturidade, há sonhos que demandam caráter. Há promessas que só podem ser cumpridas quando estamos prontos para sustentá-las. Em Provérbios 10:22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso significa que quando Deus abençoa no tempo certo, essa bênção não traz sofrimento junto. Ela é pura, completa, perfeita. Muitas vezes, nós mesmos sabotamos os planos de Deus porque queremos acelerar o processo. Tentamos abrir portas que Ele ainda não abriu. Forçamos relacionamentos que não são para nós. Insistimos em caminhos que vão nos levar para longe do propósito dele. E quando fazemos isso, não só atrasamos o que Deus tem para nós, como também podemos receber algo que vai nos causar dor, porque chegou antes da hora. É como tentar colher um fruto que ainda não amadureceu. Pode até parecer bonito por fora, mas por dentro está azedo e impróprio. Há um tempo ideal para tudo, inclusive para viver as promessas que Deus plantou no nosso coração. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono anos depois. Durante esse tempo foi perseguido, teve que se esconder em cavernas, enfrentou traições e momentos de desespero. Por que Deus não o colocou no trono imediatamente após a unção? Porque Davi precisava aprender a depender de Deus antes de governar um reino. Precisava desenvolver humildade, compaixão e sabedoria. Quando finalmente se tornou rei, não era apenas um jovem com uma promessa, mas um homem moldado pela mão de Deus. Davi foi treinado no esconderijo, e talvez você esteja nesse mesmo esconderijo agora. Mas saiba, cavernas não são túmulos, são salas de preparação. Lugares onde Deus nos revela a nós mesmos e nos fortalece para a missão. E sabe o que é mais lindo? Durante todo o tempo de espera, Deus estava trabalhando. Mesmo quando Davi se sentia abandonado, mesmo quando chorava nos salmos perguntando: até quando, Senhor? Deus estava orquestrando circunstâncias, preparando corações, movendo peças no tabuleiro da vida para que tudo se encaixasse perfeitamente no momento certo. O mesmo acontece com você. Enquanto você espera, Deus não está parado. Ele está preparando você, preparando as circunstâncias, preparando as pessoas que farão parte da sua história. Ele está removendo obstáculos que você nem sabe que existem. Está fechando portas que te levariam para o lugar errado e abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. Talvez hoje você sinta que não está fazendo progresso algum, mas Deus vê além do que você sente. E às vezes, crescer espiritualmente é justamente permanecer firme quando tudo diz para desistir. É manter a fé mesmo sem sinais visíveis de mudança. Mas eu sei que é difícil. Sei que há noites em que você deita e pensa: será que Deus realmente me escuta? Sei que há momentos em que você vê outras pessoas conquistando aquilo que você tanto deseja e se pergunta: por que comigo não? A espera dói. A incerteza machuca.
O silêncio de Deus às vezes parece ensurdecedor, mas posso te garantir uma coisa: o silêncio de Deus não é ausência, é concentração. Assim como um músico se concentra antes de tocar a nota perfeita, Deus se concentra nos detalhes da sua história para que, quando ele agir, seja algo extraordinário. Em Salmo 138:8, Davi declara: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. A tua benignidade, Senhor, dura para sempre. Perceba que Davi não disse talvez ou espero que. Ele disse cumprirá. É uma certeza. Deus tem um propósito para você e ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo certo. Não da sua forma, mas da forma perfeita. Não com suas limitações, mas com a abundância dele. E enquanto você espera, não desperdice esse tempo. Use-o para crescer, para orar, para fortalecer sua fé. Use-o para servir, para amar, para ser grato pelo que já tem. Porque quando a resposta chegar, e ela vai chegar, você será uma pessoa diferente, mais forte, mais sábia, mais dependente de Deus. Lembra da mulher que tinha hemorragia há 12 anos? 12 anos esperando por cura. Quantos médicos deve ter procurado? Quantos tratamentos deve ter tentado? Quantas noites deve ter chorado pedindo alívio? Mas quando ela tocou na barra da veste de Jesus, não foi apenas curada fisicamente. Jesus disse: tua fé te salvou. Aqueles 12 anos de espera e dor transformaram um simples toque em um ato de fé desesperada que moveu o coração de Deus. Sua espera não é em vão. Sua dor não é desperdício. Seu clamor não é ignorado. Deus está usando cada lágrima, cada oração, cada momento de angústia para escrever uma história que vai glorificar o nome dele e transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos que testemunharem o que ele fez por você. Talvez você esteja esperando por cura, por um emprego, por um relacionamento, por restauração familiar, por uma mudança financeira. Talvez seja algo que você nem consegue explicar, mas sente que está faltando. Quero que você saiba que Deus não esqueceu. Ele não está atrasado, ele está no controle. E quando a resposta chegar, não se, mas quando, você vai entender por que demorou. Vai perceber que se tivesse acontecido antes, não teria sido tão glorioso. Vai reconhecer que o tempo de Deus foi perfeito, mesmo quando pareceu eterno para você. Então me diga, depois de tudo que conversamos hoje, o que mudou no seu coração sobre a espera? Consegue enxergar que talvez Deus não esteja atrasado, mas apenas esperando o momento perfeito? Comente aqui embaixo e compartilhe comigo o que você está esperando de Deus. Não precisa ser específico, mas seu testemunho pode encorajar alguém que está passando pela mesma situação. E se esta mensagem trouxe paz para o seu coração, se ajudou você a entender um pouco melhor o coração de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem sua fé e renovam sua esperança nos planos de Deus para a sua vida. Agora, vamos orar juntos. Feche os olhos, respire fundo e vamos entregar nossa ansiedade ao Senhor. Pai Celestial, venho diante do teu trono com um coração que às vezes se cansa de esperar. Confesso que há momentos em que questiono teus planos, em que a ansiedade toma conta de mim e em que sinto que o Senhor se esqueceu de mim. Mas hoje eu escolho confiar. Escolho crer que o Senhor nunca se atrasa, que teu tempo é perfeito e que tua fidelidade jamais falha. Ajuda-me, Senhor, a descansar em teus planos. Quando a espera parecer insuportável, lembra-me de que o Senhor está trabalhando mesmo no silêncio. Quando a ansiedade quiser dominar meu coração, enche-me da tua paz, que excede todo entendimento. Entrego nas tuas mãos tudo aquilo que tenho. Pedido, todos os sonhos que carrego, todas as promessas que aguardo, que seja feita a tua vontade, no teu tempo, da tua forma.
E enquanto espero, renova minhas forças como prometeste, para que eu caminhe sem me fatigar, confiando que os que esperam em ti sempre voam mais alto. Obrigado, porque sei que o Senhor está conduzindo cada detalhe da minha história. Obrigado, porque tua benignidade dura para sempre. Obrigado porque posso confiar em ti, mesmo quando não entendo teus caminhos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que Deus renove suas forças hoje e sempre. E lembre-se, quem espera em Deus nunca é envergonhado. Até o próximo vídeo, que a paz do Senhor esteja com você.